Uma das mais fantásticas promessas encontradas na Bíblia é a criação de uma nova terra. Como isso se dará? Quem estará presente nessa nova terra? Vamos analisar, vamos aprender através do estudo bíblico do Dr. Mauro Braga. Um homem muito rico, muitas terras, muito orgulhoso do que ele tinha. Ele contava muito para os outros as suas propriedades, ele tinha orgulho de mostrar tudo aquilo que ele tinha. E um dia um pastor ficou sabendo disso e resolveu visitá-lo. E quando o pastor chegou lá na fazenda dele, ele não perdeu tempo e foi logo mostrar ao pastor a extensão da sua propriedade. Levou o pastor assim num ponto alto da fazenda e disse assim: pastor, olha ali para a sua direita. Onde a sua visão alcançar, tudo ali é meu. Agora o senhor olha aqui para frente. Aonde a sua vista alcançar, são as minhas terras. Olha para trás. Tudo que o senhor enxergar é a minha propriedade. E também do lado esquerdo. Pastor, 360 graus aqui. O que o senhor conseguir enxergar é a minha propriedade. E o pastor ficou olhando, olhou para ele e disse assim: e naquele lugar ali, o senhor já reservou alguma terra? E ali? Não é para a gente parar e pensar? E nós? Já reservamos uma terrinha lá em cima? Um espaço de terra para morar? Agora é o momento de pensar nisso. Agora é a hora de pensar. E o estudo dessa noite trata exatamente disso. Será que o céu é uma realidade ou é uma fantasia? Será que quando a gente fala assim do céu, será que o céu existe mesmo ou é uma fantasia assim, é uma besteira? O que você acha a respeito? Nós sabemos que Deus é todo-poderoso, é o dono de todas as coisas. Onisciente, onipresente, não há nada que escape de Deus. Alguém que tem tudo e pode ter tudo e tem todo o poder, você acha que Deus tem algum sonho? Alguém que pode ter todas as coisas tem algum sonho? O que vocês acham? Já pararam para pensar? Você imagina Deus tendo algum sonho? Sonhando conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa? Você imagina qual possa ser o sonho de Deus? Vamos ver na Bíblia? Abre lá, Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ver que Deus tem um sonho, sim. E este sonho está próximo e prestes a se realizar. E vamos ver que sonho é esse que Deus tem. Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler o verso 3, e diz assim: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Entenderam? Viram aqui qual é o sonho de Deus? Está muito próximo. Diz que Deus vai habitar com o homem, vai morar conosco. Esse é e sempre foi o sonho de Deus. Viver ao nosso lado. Estar conosco todo o tempo. Morar conosco. Esse sonho foi interrompido temporariamente. Mas Deus vai restabelecer as coisas. Deus está no céu, sonhando o dia em que Ele vai morar conosco. Isso não quer dizer nada para você. Imaginar que Deus está contando nos dedos o momento de morar eternamente conosco, de viver o tempo todo conosco, sem mais separação. Disse aqui que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai mais haver morte. Dá para imaginar um lugar assim, um mundo assim, onde não haja mais sofrimento, dor, morte, só alegria, só contentamento, não vai haver depressão, angústia, nenhum tipo de sofrimento. Este é o céu que Deus promete para nós. Um lugar de felicidade eterna, de paz,
até que enfim, paz. E essa é uma promessa feita também por Jesus. Portanto, quando Deus promete as coisas, não é brincadeira, não é fantasia, é realidade. E nós temos que viver sabendo disso. Sabe, tenta imaginar o seguinte, às vezes nós estamos próximos de tirar férias, mas todas as vezes que vão se aproximando as minhas férias, a gente começa a pensar nelas, planejar, e às vezes vai chegando na véspera, 2 dias de sair de férias, a gente já começa a se desligar, né, do trabalho. Já começa a pensar na viagem, para onde vai, em alguns casos o passaporte, o que você está esquecendo, aquelas coisas. Nós estamos prestes a tirar férias eternas. Será que não é o momento de parar e começar a pensar nelas, a cuidar delas? Começarmos a nos desligar e a pensar onde vamos passar a eternidade. Quando vamos viajar, às vezes você não pede lá para a companhia de turismo para te mandar os prospectos, né? Você quer saber como é o hotel que você vai ficar, que horas vai chegar, como é o voo, como é o lugar, quais são os passeios, a gente quer saber, né? Hoje é o dia de nós pedirmos os prospectos do céu. Vamos ver como é que é esse lugar? Você não gostaria de saber como é o lugar que você vai passar a eternidade? Vamos juntos aqui. Vamos ver os prospectos que Deus mandou para nós essa noite. Ele está mandando aqui para nós os folhetos, a propaganda, para a gente saber como é. Vamos ver como é. Vamos ver juntos como é o lugar que Ele está reservando para nós. Com uma observação. A Bíblia vai trazer uma série de detalhes que nós vamos ver aqui, mas ela não traz tudo. Tem muita coisa a respeito do céu que a Bíblia não revela. E há uma razão importantíssima. Sabem qual é? É que Deus se ocupou, na maior parte do tempo deste livro, Deus se ocupou em nos revelar aquilo que eu preciso fazer para estar lá. Deus se preocupou em garantir a nossa presença lá. Muito mais isso do que ficar nos dando detalhes do céu. Ele deu alguns, mas ele não perdeu muito tempo com isso. Porque o que adianta saber como é lá, se eu não estiver lá? A questão para nós é, primeiro eu tenho que estar lá, para gozar de tudo isso que nós vamos ver aqui essa noite. Deus se ocupou muito mais e se preocupou em garantir em que nós estejamos lá. E Ele pagou um preço muito caro por isso. Nós já estudamos aqui. O preço para nós estarmos lá. Vamos ver. Abra sua Bíblia no 1 João. 1 João, capítulo 1, verso 1. E eu quero mostrar para vocês uma coisa, antes de nós lermos as descrições que a Bíblia trará a respeito do céu. 1 João 1, 1. Olha o que diz aqui. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Não sei se vocês prestaram atenção, mas esse verso aqui mencionou 4 verbos em sequência. Vamos ver? O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e o que apalpamos. Vocês prestaram atenção que é uma sequência? Primeiro, ouvi falar. Depois eu vi com os meus olhos. Depois eu contemplei. Contemplar é muito mais do que ver. Eu posso virar aqui o meu rosto e ver este quadro bonito aqui atrás. Pronto, já vi. Contemplar não. Eu viro e fico olhando os detalhes. Agora eu estou contemplando o quadro. Parar para prestar atenção. Primeiro ouviu, depois parou para contemplar e não parou por aí. Depois ele disse que apalpou, tocou. Sabe o que é isso aqui? Isso é um testemunho muito forte. Vou explicar por quê. Como advogado, eu sempre cito exemplos jurídicos pela minha profissão. Existe a figura fundamental num julgamento da testemunha. Quem é a testemunha? Ou o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que vai à presença de um juiz declarar algum fato importante, relevante para o julgamento. Alguém que presenciou, que possa dizer alguma coisa que vai influenciar na decisão do juiz.
quanto maior o grau de conhecimento do fato, mais importância o juiz dá ao testemunho. Há testemunhos tão fortes que o juiz cita a testemunha na sua decisão. De acordo com o depoimento da testemunha tal, eu então decido isto. Olha a importância de um testemunho. Por quê? Porque alguém que ouviu, pode ter visto, pode ter contemplado o fato ou pode ter participado dele, tocado. Olha o grau de importância. O que a Bíblia está dizendo é o que essas pessoas agora vão relatar não são relatos de malucos, de sonhadores, não. De pessoas que ouviram, viram com os próprios olhos, contemplaram e apalparam. Dá para levar a sério isso aqui? Um juiz levaria a sério isso aqui? E nós? Vamos levar a sério o que essas pessoas vão contar para nós? Percebe? São testemunhas disso que eles vão nos contar. Está dizendo, Mauro, está dizendo para mim e para você hoje aqui em 2004, Mauro, o que eu vou contar, eu primeiro ouvi, depois eu vi, depois eu contemplei, eu apalpei e eu vou contar para vocês. E nós temos que levar a sério. São testemunhas disto aqui. Então vamos ver o que essas testemunhas têm para contar. Vamos ver a primeira testemunha aqui? Daniel. Daniel, lá no Velho Testamento, vamos ver o que a primeira testemunha tem para contar para nós aqui. E Daniel revelou algo muito importante para nós. No capítulo 2, Daniel 2, eu vou ler o verso 44. Daniel 2, 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. E será estabelecido para sempre. Daniel, a primeira testemunha, diz que viu o estabelecimento de um reino que será eterno, o reino de Deus. O céu, o novo mundo, a nova terra. Ele viu. Não foi porque contaram para ele. Ele está dizendo para nós, isso é certo, porque eu vi. Foi uma revelação de Deus para mim e eu vi. Então a primeira testemunha está dizendo para nós que o céu não é uma utopia, não é uma brincadeira. Ele é uma testemunha séria. E ele viu. Foi mostrado a ele. Vamos ver uma segunda testemunha importante aqui. Pedro, apóstolo Pedro, lá no fim da Bíblia. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver o que é que Pedro vai testemunhar para nós. 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler o verso 13. E Pedro disse assim: mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro está dizendo que existe ou não um novo céu e uma nova terra. Não só que existe, mas que ele está aguardando a chegada, o momento do cumprimento, ele disse, da promessa de Deus. Ele está como nós aguardando o cumprimento da promessa. Se você crê em Deus, se eu creio em Deus, eu não posso duvidar das promessas de Deus. Se Deus prometeu e eu creio nele, eu tenho que confiar nele. E ele prometeu um céu, um novo mundo, uma nova terra com paz, com tranquilidade. Pedro disse, eu estou aguardando o cumprimento da promessa e ela está próxima. Vamos ver mais uma testemunha, essa agora vai dar muito mais detalhes. Isaías, lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 11, essa testemunha vai contar detalhes para nós. Isaías 11, eu vou ler o verso 6, e agora vamos começar a descobrir uma série de coisas a respeito do céu. Isaías capítulo 11, verso 6, e ele diz assim: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. A áspide é uma pequena serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O basilisco é uma grande serpente muito mortal. A Bíblia está contando para nós que lá no céu não vai haver animal feroz. Não vai existir isso. Nós vamos conviver com os animais e eles serão todos mansos. Interessante, a Bíblia está contando isso para nós. O leão vai brincar, vamos estar ali junto com ele, a criança vai colocar a mão na toca de uma serpente e os animais serão mansos. Vai haver uma transformação também na natureza lá no céu. Vamos conviver com animais que serão mansos. Os animais não terão que devorar uns aos outros para sobrevivência, subsistência. Não vai haver mais necessidade disso. Interessante, a Bíblia está contando isso para nós. Detalhes a respeito do céu. Você quer mais detalhe? Você está em Isaías capítulo 11, no próprio livro de Isaías. Avance até o capítulo 35. Isaías 35, e nós vamos ter mais detalhes do céu. Isaías 35, eu vou ler o verso 4. E diz assim: Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais o vosso Deus. O vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina ele virá, e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. No céu não haverão, ou não haverá, cegos, surdos, mudos. Não vai haver nada disso. Mas isso já tínhamos visto antes, né? Não vai haver sofrimento, dor, morte. Se houvesse isso, haveria sofrimento. No céu não vamos ter nada disso. Não vai haver deformidade física, nada disso. Lembram-se que na última aula nós estudamos aqui que nós seremos transformados antes de subirmos ao encontro de Jesus nos ares? A Bíblia está confirmando isso. Quem morreu cego, surdo, paralítico, mutilado, vai ressuscitar perfeito, sem nenhuma doença, sem nada. Corpo perfeito e imortal, para viver a eternidade. Você quer saber mais a respeito do céu? Você está em Isaías capítulo 35, eu quero ler agora o verso 8. 35, 8, diz assim, olha: ali haverá uma estrada, e ela se chamará o caminho da santidade. Para quê? Entenderam? A Bíblia está dando o nome da avenida principal lá do céu. Diz que haverá uma estrada e ela se chamará caminho da santidade. O nosso Deus é tão detalhista que Ele está revelando para nós o nome da avenida principal, da principal estrada do céu, caminho da santidade. Que tal você mandar fazer um cartão de visitas, colocar lá o seu nome e o seu endereço, caminho da santidade sem número, e dar para as pessoas o seu novo endereço? As pessoas vão dizer, mas não estou entendendo. E você coloca lá embaixo assim, céu. E as pessoas vão perguntar, não estou entendendo. E você terá uma oportunidade de falar de Jesus para elas e explicar onde você vai morar, porque o seu endereço está aqui na Bíblia. Vocês acham que Deus está brincando com isso aqui? É brincadeira de Deus? O céu é tão real, que Deus colocou aqui o nome da avenida principal, para quem quiser ler. Não se esqueçam que este livro que revela isso é o mesmo que revelou com séculos de antecedência que Jesus viria aqui morrer, seria crucificado, ressuscitaria e vai voltar. É o mesmo livro, não dá para brincar. Deus não está brincando.
Está aqui o nome da avenida. Sabe, eu falei aqui de transformação. Transformação do corpo. Todas as deformidades serão afastadas da nossa vida, o sofrimento. Mas será que algum de vocês já parou aqui para pensar qual será a maior transformação que nós vamos ver lá no céu? Alguém gostaria de arriscar? Qual a maior transformação que nós vamos ver lá no céu? Quem gostaria de arriscar? Eu vou dizer. O caráter do homem será a maior transformação que nós vamos ver no céu. O caráter do homem. Este é o maior milagre que Deus realizou. Transformar pecadores em homens santos para a eternidade. É muito mais difícil fazer isso do que criar o céu, a terra, o mar, as águas. Deus simplesmente ordenou, haja luz e houve luz. Isso para ele é simples. Mas fazer o ser humano crer nele, amá-lo, confiar nele, é muito mais difícil. Incrível, né? É mais fácil para Deus dizer, haja luz, e da escuridão a luz aparecer, do que fazer o coração humano aceitá-lo. Incrível isso. Como nós somos, hein? E Deus respeita a nossa decisão. Ele não força ninguém. A escolha é nossa. E eu escolho se eu quero morar lá ou não. Eu escolho. Mas tem condição para morar lá. Tem condição. Basta que eu cumpra a condição. Qual é a condição? Crer em Jesus como meu Salvador. Tem que crer. Tem que segui-lo. É a condição. Eu não posso aqui olhar para Deus e dizer assim, Senhor, Deus, eu tenho o direito de morar no céu, porque eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu sou trabalhador, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, tenho direito ao céu. Vou estar lá? Não vou, não. Eu tenho que me lembrar que o Criador do céu é que estabeleceu as regras para estar lá. Não sou eu que vou estabelecer as regras. Quem estabeleceu foi Deus. Ele é o Criador. E a regra é crer em Jesus como Salvador. Deus estabeleceu as regras, não sou eu quem estabelece. Apocalipse capítulo 21, e agora vamos ter mais detalhes ricos lá do céu. Apocalipse 21, vamos ver agora mais uma testemunha depondo aqui. João, capítulo 21, vou ler o verso 10, capítulo 21 de Apocalipse, que foi escrito por João. Apocalipse capítulo 21, verso 10 diz assim, olha o que ele está dizendo, olha o que aconteceu com ele. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade já tem nome? O céu tem nome? Como é o nome da cidade? Nova Jerusalém. A cidade tem nome. Está na Bíblia, diz que descia do céu. Deus fez a cidade descer e mostrou para ele. E disse assim, vou mostrar para você, agora escreve aí e descreve o que você vai ver e conta para o resto da humanidade. É brincadeira isso aqui? Deus fazer essa cidade descer, mostrar para ele e diz, escreve aí o que você vai ver, porque você vai contar para os outros. Ele está escrevendo o que ele viu. Verso 11, diz que a cidade, ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Verso 12, tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A cidade brilhava inteira, só com a glória de Deus. Deus não vai morar conosco, já não disse aqui? Que Deus vai morar conosco. A presença de Deus dentro desta cidade, da Nova Jerusalém, faz a cidade brilhar tanto como uma pedra preciosa. A glória de Deus. Já imaginaram? Ele viu o brilho que emanava do próprio Deus. Iluminava toda a cidade a presença de Deus, o brilho de Deus. É por isso que mais à frente nós vamos ver que essa cidade não precisa de luz.
Não precisa de iluminação. A presença de Deus ilumina a cidade. Não precisa de luz elétrica. A presença de Deus significa que nunca mais haverá trevas nem noite. Não vai haver noite no céu, porque Deus estará sempre presente. Não vai haver mais escuridão no céu. Olha quantas coisas nós estamos descobrindo sobre o céu. Eu li aqui que a cidade tem um muro com 12 portas, e em cada porta o nome de uma tribo de Israel, fazendo referência ao Velho Testamento. Vamos seguir, verso 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, os fundamentos dos muros, em cada fundamento, o nome de um apóstolo. Vocês percebem que ele está descrevendo a cidade, muros, os nomes, ele leu. Não é brincadeira isso aqui. Não é brincadeira. Deus está dizendo, escreve aí, conta aí o que você está vendo. São detalhes demais. Essa testemunha está revelando detalhes de quem realmente ouviu, viu, contemplou. Não é uma testemunha qualquer. Qualquer tribunal humano levaria em conta esse testemunho. Está contando com seriedade, com detalhes. Nos muros, os nomes das tribos de Israel, as 12. Os fundamentos dos muros, os nomes dos 12 apóstolos. Referências expressas ao Velho e ao Novo Testamento. Ambos válidos, eternos. Verso 16. Olha só. A cidade era quadrangular. O seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. 12 estádio é uma medida bíblica. Em algumas Bíblias, lá no final delas, em algumas existem a conversão destas medidas, estádios. Você poderá em casa consultar, mas nós já fizemos a conta aqui para você. Convertendo essa medida estádio, uma medida antiga, nós chegaremos à seguinte medida. Cada lado da cidade tinha 640 quilômetros. Uma cidade quadrada, com 640 quilômetros em cada lado. Deus fez descer do céu e mostrou para ele. 640 quilômetros cada lado da cidade. Está aqui a medida na Bíblia. É brincadeira isso aqui? Deus está brincando conosco? Brincadeirinha? Uma cidade que desceu do céu tendo 640 quilômetros cada lado. Ela é quadrangular, quadrada. A cidade que nós vamos morar. Verso 17. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Côvado é uma outra medida bíblica. Em algumas Bíblias também você vai ter para converter. Eu já vou dizer para vocês, fazendo o cálculo dá 65 metros. A Bíblia diz que cada muro que cercava a cidade, quadrangular, cada muro tem 65 metros de altura. Tenta calcular, 65 metros de altura. Talvez engenheiros ou arquitetos possam calcular, isso seja equivalente a um edifício de quantos andares, não tenho ideia. Talvez um engenheiro possa dizer para nós aqui. Um edifício de quantos andares, cada muro que cerca a cidade. Verso 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola só. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Agora aqui merece a gente pensar um pouquinho. Ele está dizendo que a praça da cidade era de ouro puro, tão puro que parecia transparente. Qual é o recado que Deus está mandando para nós essa noite? Qual é o recado? Será que Deus é um Deus esbanjador? Gosta de esbanjar? Manda fazer uma praça toda de ouro? É isso? Esse é o objetivo de Deus? Ele é snob? Será? Ou tem recado para nós aqui? O que você acha? Sabe qual é o recado? Deus está dizendo assim, os homens na terra matam por dinheiro.
vendem a sua alma e o seu caráter por dinheiro. Nós estamos vivendo nesse tempo, onde as pessoas fazem praticamente tudo por dinheiro. Não todas, mas grande parte do mundo faz qualquer coisa por dinheiro. Tinha até um programa na televisão, tudo por dinheiro. Sabe o que Deus está dizendo? O homem está vendendo o seu caráter por dinheiro, vai perder a eternidade por causa de dinheiro, porque o dinheiro é o Deus da humanidade. E aqui no céu, onde vocês vão morar, vocês vão pisar em cima do ouro. Isso para mim aqui não vale nada. O que tem aqui é tão mais importante, tem coisas que valem tanto mais, que ouro aqui no céu é como paralelepípedo, é asfalto, você vai pisar em cima. Isso aqui no céu não vale nada. Esse é o recado. Tem gente que vai perder a eternidade por causa do dinheiro. E lá no céu, nós vamos pisar em cima disso. Que ironia. Quantos vão perder o céu por tão pouco? Quantos? Não é para parar e pensar? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Verso 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele disse que não viu igreja lá no céu. E alguém podia dizer assim, espera aí, Mauro, que coisa mais louca, não tem igreja no céu? Lá no céu não tem igreja? Vai precisar? Qual é a função da igreja hoje, na terra? Fazer as pessoas chegarem no céu. Quando estiverem lá, não precisa mais de igreja. A função da igreja hoje é levar a verdade às pessoas para que elas possam se salvar. No momento que você conheceu a verdade e chegou no céu, não precisa mais de igreja. E disse assim, o seu templo, a igreja, é a presença do próprio Deus. Estaremos diante de Deus. O que é mais importante? Eu estar lá. Que adianta tudo isso se eu não estiver lá? Verso 27. Verso 27 diz assim, não entrará nela, na cidade, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome não estiver escrito lá no livro da vida, eu não vou entrar. E o que é preciso fazer para o meu nome estar inscrito no livro da vida? Essa é a questão. O que é preciso fazer? Você quer o seu nome lá no livro? Você quer estar entre os convidados? Você quer estar na relação, no hall de moradores do condomínio? Você quer estar? O que eu preciso fazer? Agora quem vai responder é uma testemunha, a maior de todas. Ele esteve aqui, testemunhou também. Vamos ouvir a principal testemunha, Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, e ele vai dizer o que eu preciso fazer. Mateus capítulo 5, e Jesus é tão incrível, que Jesus tem uma facilidade de resumir tudo num verso. É impressionante o que Jesus faz. Talvez se eu, Mauro, tivesse que responder o que é preciso para estar no céu, talvez eu precisasse de várias horas aqui. Mas Jesus usa uma frase e ele resume tudo. Tudo, porque vocês vão ver que o que ele vai dizer aqui, se nós pararmos para pensar na profundidade, é isso mesmo. Mateus capítulo 5, verso 8, e Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que eu preciso fazer para estar no céu? Jesus disse, seja puro de coração. E alguém vai dizer assim, mas espera aí, você não acabou de dizer que para estar no céu precisa aceitar Jesus como Salvador? E por que Jesus resumiu tudo em ser puro de coração? Porque somente os puros de coração aceitam Jesus como Salvador. Jesus já disse que só a minoria vai se salvar. Ele disse isso, nós já estudamos aqui. A grande maioria vai se perder, em que pese tudo que esteja escrito nesse livro, revelado nesse livro.
em que pese toda a verdade esteja aqui, o mundo não lê, o mundo não sabe, o mundo não tem tempo para saber, o mundo não quer saber. E muitos que leram, que já ouviram, não aceitam, continuam pensando, continuam esperando, continuam retardando a decisão, continuam vivendo fora dessa realidade. Sabem por quê, gente? Por uma coisa que só Deus conhece: o coração. E pessoas que para nós são boas, pessoas conhecidas nossas, parentes nossos, que a gente diz assim, mas ele é bom, é uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, ele está fora da igreja, mas ele é bom. Um dia Jesus vai mostrar o coração das pessoas que não aceitam, ele vai dizer assim, quer ver? Você quer ver o coração dele num telão? Os que não aceitam Jesus como Salvador não são puros de coração. Lutam com Deus, brigam com Deus, não aceitam. São bons aos olhos humanos, mas não são bons aos olhos de Deus. Você quer ser bom aos olhos de Deus? Aceite Jesus como seu Salvador. Seja bom aos olhos de Deus, não aos olhos dos vizinhos, dos parentes, dos amigos. O critério é de Deus. E Jesus resumiu aqui: os puros de coração são bem-aventurados porque eles verão a Deus. E, gente, como é verdade isso? Às vezes nós damos estudos bíblicos para pessoas, passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20, aquelas pessoas continuam não tomando uma decisão. Continuam vivendo a verdade ali, machucando, incomodando a cabeça das pessoas, mas a pessoa luta, reluta, não se entrega, e às vezes morre e não se entrega. Não é puro de coração. Esse é o problema do ser humano. Quem disse isso não é o Mauro Braga. Se fosse o Mauro Braga, você poderia dizer, mas quem é ele lá na frente para falar isso, para julgar as pessoas? Não sou eu. Eu li o que Jesus Cristo disse. Só estou lendo o que ele disse. Ele disse: os puros de coração verão a Deus. Ele disse. Esse recado é para mim, é para você. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, se você ainda está lutando com Ele, decida logo, meu irmão. A situação é grave, porque tem a ver com o seu coração. Deus conhece melhor o seu coração do que qualquer um de nós. Para concluir, nós falamos aqui do céu, falamos da necessidade de estarmos lá. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem tem mais pressa de morar juntos? Nós ou Jesus? Se tem alguém que está contando nos dedos o tempo, é Jesus Cristo. Ele não aguenta mais, ele está morrendo de saudade. Eu consigo imaginar, às vezes, os anjos lá no céu, segurando Jesus, retendo Jesus para que o plano de Deus se complete, mas Jesus está impaciente, ele está irrequieto no céu. Aliás, eu disse no último estudo aqui, ou no penúltimo, que o voo da eternidade já está na pista. O voo já está na pista. Vocês sabem quem é o comandante, né? Mas só que nós estudamos aqui que tem gente que ainda está na pista decidindo, e o voo não sobe, não decola, enquanto o último passageiro da lista não entrar no avião. Jesus vai esperar até o último passageiro da lista. Ele está com a lista na mão, dizendo assim, olha, ainda falta fulano, beltrano, ciclano, eles vão. Eles não sabem que vão ainda, mas eles vão. Será que tem alguém aqui que está na lista e não sabe ainda? Essa noite aqui? E Jesus está atrasando, e nós estamos ansiosos. Eu vou fazer um apelo. Aceita logo, porque você está atrasando a nossa vida também. Eu já queria estar lá. Sabe quando alguém atrasa o voo? A gente já está dentro do avião, está atrasado, tem reunião e tem um passageiro que chega atrasado. Jesus está esperando e ele já disse que o voo não decola. Então, se tem alguém que está retardando esse voo, faz um favor para nós, aceita Jesus logo. Você está na lista, meu irmão. Você vai. Você talvez não saiba que vá. Você talvez ainda não saiba que você vai. Mas você está na lista. E Jesus diz assim, não sobe. Mas Senhor, eu tenho reunião lá no céu. Não, falta aqui, ó. Eles vão, eu vou esperar, eles vão. Mas será que vão, Senhor? Aquele cara lá que é meu chefe, aquele lá que é meu vizinho, aquele que é um chato. Jesus falou assim, ele é sim, mas ele é puro de coração.
Nós vamos ter muita surpresa no céu, hein? Muita gente que a gente imagina que vai estar lá, não vai estar. E muita gente que a gente juraria que jamais estaria, vai estar. Porque os critérios são de Deus. Nós vamos ter surpresa lá. Sabe qual é a maior surpresa que eu vou ter no céu? A maior de todas. É me ver lá. Quando eu chegar lá e olhar, falei, eu estou no céu. Vai ser a maior surpresa. É me ver lá, não é olhar para os outros. Depois aquele cara veio, não. É assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa é a maior surpresa. Último verso. Lucas capítulo 14, último verso. Eu não posso deixar de mostrar isso aqui para vocês. Lucas 14. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês pensam que o que eu falei, eu estava brincando? Não estou não. Vou mostrar para vocês na Bíblia que eu não estou brincando. Jesus falou sério isso aqui. Lucas capítulo 14, Jesus contou uma historinha aqui. Ele adorava as parábolas. Ele contou uma historinha. Mas olha só o recado para nós hoje. Jesus contava umas historinhas, né? Às vezes são difíceis de descer, né? É para nós. A gente dá risada assim e depois percebe que ele está falando com a gente, né? Olha a historinha que ele contou aqui, vê se não é para você e para mim. Lucas 14, verso 15, diz assim, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão, onde? Está falando do céu ou não? E olha o que Jesus falou a respeito do céu, verso 16, Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda, o que diz a sua Bíblia? Ainda há lugar. Vamos entender isso aqui? Olha a historinha que Jesus contou. Olha a historinha dele, para cutucar a gente hoje. Ele diz assim, um certo homem resolveu fazer um jantar. E Jesus está contando a historinha. Resolveu convidar a muitas pessoas. E o seu servo foi lá e foi entregando os convites de porta em porta. Mas o primeiro recebeu e falou assim, diz para ele o seguinte, não vai dar para ir nesse jantar. Que pena, não vou poder ir. Eu comprei aqui um campo, uma terra, uma fazenda, e eu preciso ir lá cuidar, não vou poder ir no jantar. O servo foi na outra casa, entregou o convite e o outro falou assim, puxa vida, rapaz, que bom, como eu gostaria de ir, mas eu comprei 5 juntas de bois, eu preciso experimentar os meus bois, não vai dar para ir. E o servo continuou entregando os convites, bateu na casa do outro, olha, um convite para você, não vai dar para ir, acabei de me casar, puxa vida, deixa eu curtir aqui meu casamento. E voltou o servo e disse assim, olha, eu distribuí os convites, mas as pessoas não estão aceitando vir. Aí o dono do banquete disse assim, então faz o seguinte, então sai, vai para os favelas, para os buracos aí da cidade, para os becos, convida os cegos, os aleijados, os pobres, traz eles para o meu banquete. Já que as pessoas não quiseram vir, deixa eu convidar aqueles que, os mancos. E o servo foi e disse assim, Senhor, já fui, já trouxe todos, mas ainda há lugar no banquete. Os primeiros convidados não aceitaram. Vocês viram os motivos? O primeiro deles deu como desculpa os negócios. Sempre o dinheiro. Tem que cuidar dos negócios. Eu comprei uma fazenda, eu preciso cuidar dela. Eu estou resolvendo isso, eu tenho um negócio para fazer. Como é que eu vou parar no sábado para ir à igreja? Como é que eu vou deixar de trabalhar no sábado? Os negócios, não vou poder ir ao banquete com Jesus. Os negócios em primeiro lugar. Então ele construiu o alicerce da vida dele, os negócios em primeiro lugar. O outro também comprou junta de bois. Aí foi na casa do outro, o que ele disse? Casei-me, não posso ir. Sabe o que ele colocou na frente?
Ele colocou a família, o casamento, os parentes, a família. Tem muita gente que faz isso. Vem a família. Não posso, eu tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa, eu tenho que fazer almoço, eu tenho isso. Eu não vou aceitar Jesus agora porque o meu marido vai brigar comigo. A minha família não vai aceitar, é de outra religião e vai dar problema, e eu não quero problema na minha casa, com os meus filhos, e a desculpa é a família. Olha a historinha que Jesus está contando. Olha a historinha de Jesus. Olha os motivos pelos quais não aceitaram. Aí mandou chamar os aleijados, os mancos. Quem que ele está chamando? Os pecadores. Vai pegar os aleijados espirituais, os mancos espirituais, os que têm pecados, os que reconhecem que são pecadores, porque eles me amam, eles vão vir para o convite. Sabe, as pessoas que deixam por último a Deus, Deus vem em último lugar. Aí vai acontecer isso aqui na vida dessas pessoas. O alicerce está fundamentado errado. Cai. Não vai resistir. Sabem, o que Jesus está dizendo é que na nossa vida tem que vir, a prioridade é a seguinte: primeiro vem Deus, em primeiro lugar. Quando você constrói a sua vida assim, ó, primeiro lugar Deus, em segundo lugar vem o quê? A família. E em terceiro lugar, o que que vem? Os negócios. A sua vida desmorona? A sua vida desmorona? Inversão de prioridades. Tem um monte de gente com a vida de cabeça para baixo, olha para o céu e fala: por que, Senhor? Por que comigo? E Deus está dizendo assim: você inverteu as prioridades? E quer que a sua vida fique de pé? Você inverteu as prioridades. O que eu posso fazer? Mas o servo disse: todos os pecadores aceitaram o convite, mas ele disse: ainda tem lugar no voo? Jesus falou: volta lá, ainda tem gente, ainda há lugar, ainda tem banco vazio nesse avião. E Jesus vai esperar. Ainda tem gente indecisa que vai se resolver, que vai decidir. Eu espero, sinceramente, esta noite, se alguém entrou aqui sem saber o que ouvir, se alguém está com problemas na vida, se alguém continua invertendo as prioridades, Jesus mandou um recado para você essa noite. Resolve logo isso, o voo está na pista. Resolve logo. Seu lugar está reservado lá. Jesus não vai decolar enquanto você não entrar nesse voo. Ele vai esperar. Resolve isso com Deus. Que Deus te abençoe, que você possa tomar a decisão correta. Essa é o nosso desejo e a nossa oração. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!